Fala pessoal, beleza? Juarez da Kicks com mais um vídeo aqui para vocês e hoje eu vou mostrar como é que a gente faz para controlar um servomotor através de um potenciômetro utilizando nada de código, zero código com o nosso PictoBlocks. Tá? Então, primeira coisa, eu vou mostrar para vocês aqui as nossas ligações elétricas, tá? Para vocês se acostumando. Conforme a gente for avançando aqui os nossos vídeos, né? Nós vamos também trazer projetos mais complexos. Mas para isso a gente precisa aprender como é que faz para trabalhar com o servo, com o potenciômetro, com as saídas do Arduino, entradas analógicas e assim por diante, assim como a gente já fez com alguns vídeos. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora aí, ativa o sininho que ele avisa quando chega vídeos novos aí, né? Então é uma coisa interessante para você, para ficar ligado e não perder nenhum ponto sequer aí do canal. Tá? Então a primeira coisa aqui, você percebe que eu estou utilizando um Arduino R3 hoje, para a gente fazer um teste. E nós vamos aqui inserir um protoboard. Então, nos vídeos anteriores a gente não vinha trabalhando com protoboard, né? Eu fiz umas ligações direto. E dessa vez, mesmo que seja simples a ligação, eu trouxe aí o nosso protoboard, que é um dispositivo que auxilia muito aí nas ligações dos nossos circuitos. Tá? Então, para quem já viu, né, e para quem nunca viu, é aquela tabuinha, né, com vários furinhos ali para conexões eletrônicas que você deve ter visto em alguma aula aí, certo? Então, uma coisa que é legal nessa configuração do protoboard, tá? É que os pinos aqui, ó, esses aqui são interligados na vertical, mas não é ligado com o do lado, certo? Então, ele liga aqui, liga com o do lado, todos aqui e assim por diante. Então, quando eu ligo esse fio azul ligado ao pino do meio do potenciômetro, quer dizer que já está ligado, certo? Então, toda essa fileira aqui está conectada. E aqui em cima, tá vendo que tem duas fileiras aqui em cima, já funciona um pouco diferente. Ele fica conectado toda essa linha aqui em cima. Então a gente normalmente utiliza para negativo e a de baixo aqui para positivo, na linha vermelha. Então tudo aqui é interligado e tudo aqui é interligado, mas não é conectado com o negativo daqui de baixo. Tá? Então aqui também é tudo interligado e aqui é tudo interligado. Tá? Isso aqui é uma simulação real aí de um protoboard se você pegar em mãos. Né? Então você pode ver como o multímetro que bate toda a continuidade desses pinos aqui. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa, no nosso servomotor, tá? Eu vou explicar bem rapidinho aqui. Ele funciona ali para você girar, né, de um ângulo de 180 graus ou 360, dependendo do seu servo. Eu vou trabalhar com um de 180 graus hoje, certo? Nós temos um pino de GND, tá? Negativo aqui. Nós temos um pino VCC, certo? 5 volts aqui. E nós temos um pino de controle, certo? Do PWM, que nós vamos enviar a informação para o servo e ver, ele vai identificar, né, para ver qual é o ângulo que ele vai trabalhar, certo? Então vai de 0 a 180 graus. Percebam que nós temos aqui uma ligação de negativo aqui, eu deixei para a gente conectar agora também, certo? Então, para que você consiga trabalhar aí no seu projetinho, você tem que pegar o negativo aqui do Arduino, ó, bem facinho de trabalhar aqui, e ligar no negativo aqui em cima. Lembra que toda essa linha aqui é conectada, certo? Então, deixa eu dar uma arrumada aqui só para não ficar muito atravessado, né? Então, fica mais um fio aqui, colocar no cor preta, certo? De negativo. E aí eu também tenho que colocar o positivo, certo? Então eu vou levar o fio aqui também para o nosso VCC. Vou deixar ele como vermelho, certo? Então tá ligado aqui. Então nosso Arduino está alimentando através da USB, positivo aqui e negativo aqui, certo? Então o servomotor está ligado no pino 11 aqui no nosso PWM e vamos agora para o nosso potenciômetro. O potenciômetro, então, nós ligamos um dos pinos, o primeiro pino aqui no GND, o terceiro no positivo, certo? Está conectado aqui no Arduino já também, uma linha única. E o pino do meio a gente vai
trabalhar ali com o A0. Você que já viu os nossos vídeos anteriores, então não é muita novidade do potenciômetro, mas se é o primeiro vídeo e você quer saber um pouquinho mais, dá uma olhada nos outros vídeos do canal, certo? Vamos lá então. Essa ligação é muito simples, bem tranquila. Na prática, quando a gente mexer nesse potenciômetro aqui, certo? Nós vamos trabalhar com mapeamento AD de novo aqui do nosso Arduino e o servo vai obedecer de 0 a 180 graus no movimento, ok? Bom, vamos lá para o nosso programinha agora para verificar como é que ficariam os códigos, certo? O código, então, do nosso Pictoblocks, certo? Eu vou começar até do zero aqui para a gente colocar ali. Primeira coisa, que se você não assistiu também o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, a gente apresentou um pouquinho do Pictoblocks. Ele é uma plataforma muito parecida com o Scratch, que você já deve conhecer, né? Quem não conhece também não tem problema, é muito simples e você consegue programar aí o nosso Arduino através de blocos e executar aqui os programas em tempo real, certo? Então como é que você faz isso? Você conecta o seu Arduino na placa aqui, certo? No caso, o nosso já está conectado, certo? Conecto com a porta correta do Arduino que estiver disponível. No caso do meu aqui está um com 3. Clica em carregar firmware. Quando você carrega o firmware, que tem aqui do Pictoblocks, o seu Arduino ele já começa a trabalhar aí direto com o Pictoblocks. Então a gente consegue arrastar blocos e fazer simulações aqui online com o Arduino, tá? Então vamos lá para o nosso início aqui, né? Vamos brincar então de novo, né? Vocês já conhecem a bandeirinha, quem conhece Scratch, quando tudo inicia, né? Então, no nosso jogo, quando a gente inicia aqui, clica, a gente consegue ir executando, né, o nosso programa, se for um jogo, se for uma comunicação com Arduino, etc. Então, eu vou colocar aqui um marco para a gente iniciar, certo? Depois, a gente tem que navegar aqui no nosso menu, tá? Então eu vou trabalhar aqui, vocês vejam que eu já adicionei aqui alguns pontos do nosso Arduino, certo? E nós vamos trabalhar aqui com o servo, que é o SG90, certo? Então a gente vai dar uma olhada aqui, vocês veem que tem comunicação, tem algumas coisas aqui para medições, tem várias coisas legais, tá? Mas nós vamos aqui nos nossos atuadores, certo? Clica aqui no atuador e você percebe que no atuador tem definir o pino X aqui, né? No caso a gente vai utilizar, lembra que a gente já conectou o pino 11, né? O servo como um ângulo 30 graus, digamos, vamos colocar para ele iniciar, certo? Inicia com 30 graus. E nós vamos agora coletar a nossa sequência de eventos, certo? Então a gente vai executar como se fosse aqui agora o loop, né? Então primeiro vai setup, depois o loop. E a gente vai agora pegar uma variável, né? A gente podia criar uma aqui, por exemplo, né? Vamos aqui em variáveis. Eu criei duas aqui já para adiantar um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo, mas eu também mostro como criar variáveis e se você tem dificuldade aí, comenta, a gente tenta ajudar vocês aí super tranquilo, tá? Então eu criei uma variável potenciômetro para fazer a leitura do nosso pino analógico e do servo aqui para poder fazer o mapeamento, certo? Então vamos lá, primeira coisa aqui, vamos pegar a nossa variável potenciômetro, tá? Então mude o nosso potenciômetro para a leitura analógica do nosso pino A0, tá? Aqui já dá para dar uma brincada, tá? Com algumas coisas. Eu vou até brincar aqui, tá vendo o nosso ursinho desenhado aqui do lado, né? No Scratch aí são outros bichinhos, Let's Code é um passarinho, e assim por diante. Então aqui no nosso Pictoblocks é um ursinho. E nós temos algumas coisas, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui como é que a gente consegue fazer. Ó, nós temos algumas informações que o nosso ursinho consegue fazer. E ele consegue pensar, inclusive. Vamos colocar ele para pensar aqui, por exemplo, para o nosso primeiro teste. Então, vamos pegar nossa variável pot, certo? Do potenciômetro. E o que ele vai fazer aqui de agora em diante? Enquanto, né, quando a gente for clicar na bandeirinha, ele define o pino 11 ali com um ângulo de 30 graus, nosso servo. Então ele já manda um PWM lá certinho para o nosso pino.
ele faz a leitura na variável potenciômetro no pino analógico. Né? Então, a leitura do pino analógico a zero, que está o nosso potenciômetro conectado, vai para a variável pot aqui dentro do nosso programinha. E o nosso ursinho vai pensar nessa informação, né? Vai aparecer nesse balãozinho aqui, bem divertido, tá? Então eu vou clicar aqui primeiro, tá? E eu vou habilitar a câmera aqui agora do nosso Arduino para vocês verem um pouquinho, tá? Então a primeira coisa aqui que vocês podem ver na nossa câmera é que nós temos aqui o nosso servomotor, tá? Representado aqui. Nós temos o nosso potenciômetro aqui, tá? Então eu vou girar, ele está, tá vendo que o ursinho está pensando em zero, tá? Eu vou mudar aqui, tá vendo que o ursinho ele está coletando as informações ali, certo? Olha lá, conforme eu for girando o nosso potenciômetro. E ele vai até 1023, né? A questão do AD ali do nosso Arduino, certo? Então a primeira coisa, você percebe ali que o AD ele tá funcionandinho bonito, né? Vai de zero, olha o ursinho lá. Vou até aumentar um pouquinho agora aqui o nosso curso, né? Para vocês verem como ele está pensando nas informações do potenciômetro, tá? Ele serve como um debug ótimo, que é super divertido de ver ele pensando nas informações, tá? Então vai de 0 a 1023, que tá a escala ali do nosso AD do Arduino. Então eu vou deixar em 0 aqui por enquanto. E por enquanto ele só está fazendo isso. Tá? Você percebe que eu ainda não mexi no nosso servomotor. Tá? Eu vou desabilitar de volta a câmera aqui para não atrapalhar enquanto isso. Aí a gente já volta para ela. Então, na sequência, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer com que a nossa variável, né, do servo que eu criei aqui, então eu vou arrastar nossa variável, vou mudar aqui para servo, ela mapeie essas informações aqui do nosso pino analógico. Tá? Então eu vou tentar achar agora aqui o mapeamento. Vamos ver aqui no Arduino. Vamos ver onde é que está esse mapeamento. Aqui, ó. Vamos mapear. Tá? Então, quem é que a gente quer mapear para começar? A gente quer mapear o potenciômetro, certo? Então, eu vou aqui e coloco o potenciômetro. Então, a primeira coisa, a gente tem 0 a 1023 de informação, né, que é do pino analógico, e a gente quer converter de 0 a 180 graus. Ok? Então, a gente vai de 0, ele está para 0, e 1023 está para 180, ou seja, o limite do potenciômetro, ele vai até 1023, e a gente vai representar agora aqui para 180 graus, que vai obedecer o servo. Ok? E aí, no próximo ponto, né, definir o servo com qual informação? Com a nossa informação da variável mapeada. Tá? Então, a gente vai aqui no controle de volta, opa, desculpa, variável. Vamos na variável e vamos coletar a informação do servo. Ok? E está pronto o nosso sistema aqui de atuação sobre o nosso motorzinho. Tá? Então, vamos conferir aqui. A gente inicia ele em 30, só para iniciar com um ângulo qualquer. Nós fazemos a leitura do nosso pino analógico. O nosso urso ali está pensando nessa informação, certo? Depois eu mudo aqui só para vocês verem a questão do ângulo. Depois nós mapeamos essa informação, então ele vai de 0 a 1023, vai ser equivalente a 0 a 180 para o servo, e nós jogamos para o nosso pino 11 esse PWM de 0 a 180 graus, ok? Então vamos lá, eu vou até deixar aqui por enquanto o nosso ursinho pensando em potenciômetro, né? E aí eu vou habilitar a nossa câmera aqui do lado novamente, tá? Vamos ver se funciona essa informação passada do potenciômetro. Então vou mexer aqui online, tá? Olha lá o nosso potenciômetro girando ali no pensamento do ursinho e o nosso servo trabalhando ali 180 graus. Você pode perceber ali que ele vai e forma realmente 180 graus. Agora eu vou fazer uma mudança pequena aqui. Nosso urso ele vai pensar agora no ângulo do nosso servo.
Tá? Então já alterei aqui, eu vou aumentar um pouco aqui o nosso urso para vocês visualizarem. Tá? Então ele vai de 0, vamos ver se vai chegar nos 180 graus. Olha lá, olha lá. Ó, chegou pro... Vamos ver na metadinha, a metadinha 90, né? E aí ele vai completar a nossa meia volta. 180 graus. Show de bola. Então, vocês vejam como é importante vocês aprenderem aí a controlar o nosso servomotor, porque nos nossos projetos do braço robótico e de outros robôs que a gente vai trabalhar, vocês vão ter que saber mexer com essas informações, tá? Nós teremos uma aula aí também com código voltado mais para Arduino, né, em C++, mas esse código aqui que é um pouco mais simples em blocos, né? Deixa eu desabilitar de volta a câmera para vocês verem, se quiserem bater um print. Nós temos aí para iniciar o entendimento, tá? Então serve a parte de blocos ele serve para ser muito didático. Tá? Então, você consegue, inclusive, carregar softwares direto no Arduino sem precisar de muito entendimento. Tá? Você percebe que com poucos bloquinhos aqui, você já consegue fazer um bracinho robô mexer, né? Muito legal. E é isso aí, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha sido proveitoso. No começo parece um pouco simples, né? Para quem tem um pouco mais de conhecimento, mas daqui a pouco você vai ver que vai começar a tomar uma forma. Tá? A gente vai começar a mexer com o braço robótico direto pelo Pictoblocks, pelo Arduino, pelo próprio Microbit. Então, nós teremos aulas muito legais, tá? Acompanhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Um abraço e até a próxima.